A nossa história já começa com uma criança chorando e, meu Deus do céu, hein, que criança bonita. E é dito, nossos filhos são boas crianças. E eles são angélicos, diferente de qualquer outra criança do mundo. Mas nem qualquer um pode ser pai. De repente, então, aparece um maluco engravatado parecendo um mafioso. E ele fala que a partir de hoje ele será o pai daquela criança. E assim que o garoto vai entrando no carro, é dito, eu recebi uma educação especial, entre aspas. Mas que educação especial que eu tô falando? Bem, e quando eu falo que foi uma educação muito especial, foi bem especial mesmo. De repente, então, aquela freira que tava toda tímida e amigável e aquelas crianças que estavam chorando mudam completamente seu semblante. A freira então fala assim, ok, todos vocês, já foi o bastante. Agora é hora de treinar. E bem nessa hora, todas as crianças começaram a sacar tipo facas e adagas e outras armas. A freira então fala pra garotinha assim, Ellie, quando você finge que chora, não há necessidade de deixar o seu nariz escorrer desse jeito. E os pais podem odiar as crianças que parecem lentas e nojentas. A garotinha então com a expressão bem séria fala que ela entendeu o recado e que ela teria isso em mente da próxima vez. E de uma janela, o homem estava observando tudo aquilo. E ele fala, esse tipo de educação é um presente para eles. Essas crianças foram treinadas como armas desde o momento em que começaram a andar. E eles estão sendo criados cuidadosamente sob disciplinas especiais. E nessa hora, meus amigos, apareceu um aqui que eu tenho certeza que muitos de vocês vão se apaixonar. Apareceu literalmente uma mulher maromba demais, mano. Mano, a mulher de costa parecia uma geladeira Electrolux 2 portas, fi. Olha o tamanho dessa mina. O homem então fala que era por isso que é extremamente caro cuidar de crianças. E é dito, para que essas crianças são usadas? E bem, aquele homem ele fala assim, essas crianças são como computadores. E a forma como são utilizadas é determinada pelos compradores. Na verdade, seus compradores são os seus pais. Aquele homem que acabou de adotar o garoto, ele fala assim, esse é o objetivo, memorize bem o seu rosto. E acaba mostrando a foto para o garoto. Então é dito, no entanto, por serem perigosos, foram tomadas medidas de segurança. Certas regras que foram impressas nesses jovens, que absolutamente não podem desobedecer nenhuma dessas regras, e foi nomeado isso como os 3 princípios absolutos. E estes 3 princípios são projetados para garantir que o comprador possa controlar as crianças, e é crucial que você se lembre deles. A cena então volta para o garoto e o garoto fala assim, pai, há um carro nos seguindo. E o homem fala assim, o quê? O que você disse, garoto? Cale a sua boca e memorize esse rosto agora. E o garoto assustado fala assim, sim, ordem recebida, pai. E a primeira regra era que as palavras dos pais são absolutas. Porém, na cena seguinte, vimos que o garoto na verdade estava certo, realmente tinha um carro perseguindo eles. O carro então acaba batendo no outro carro que estava o pai do garoto e esse garoto, fazendo com que o carro que eles estavam capote no meio da rua. E nisso a segunda regra foi dita, eles não podem usar o seu poder sem a permissão dos seus pais. O garoto então vê o corpo do seu pai todo ensanguentado depois do acidente. Ele então pega o braço do seu pai e checa o pulso para ver se ele ainda estava vivo. E do lado de fora tinha outros caras já com um fuzil pronto para atirar naquele garoto. E debaixo do carro capotado, o garoto sai ensanguentado e chorando pedindo ajuda para ajudar o seu pai, já que o seu pai não estava respirando de forma alguma. Os homens então falam assim, que droga, ninguém disse que tinha uma criança com ele. Será que devemos apenas nos livrar dele? O outro fala assim, qual que é o seu ponto, cara? Ele é apenas uma criança de qualquer forma. Devemos deixar esse garoto em algum lugar qualquer aí e sair. Então é explicado o último e o mais importante dos princípios, que é, caso a segurança dos seus pais seja ameaçada, as crianças ignorarão as 2 primeiras regras acima e resolverão a situação. E bom, dito e feito, foi literalmente isso que aconteceu. Quando o cara se aproximou para ajudar aquele garotinho, o garoto acabou pegando um vidro que quebrou do carro e enfiando na garganta daquele cara. E foi tão rápido que o cara simplesmente não teve reação. O garoto então acaba roubando a arma do cara. E o amigo dele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, já que o corpo estava tampando o garoto e ele não conseguiu ver que o cara estava com a garganta cortada. E por baixo do corpo do outro cara, o garoto acaba atirando no outro, bem na cabeça, em cheio. E aquele homem que parecia um tipo de padre, ele fala assim, realmente essas crianças não são tão boas, né? Mas o que você acha disso? Será que por acaso você queria comprar alguma delas? E mano, esse padre aí tá nos drip, hein? Olha os dentes do cara, mano, todo cravejado. Certeza que esse padre aí escuta uns trap pesadão. Logo em seguida o padre pega aquele cartaz que tinha várias crianças e fala assim, bom, essa criança infelizmente não é possível. Você poderia dizer que essa criança é a nossa única defeita? As suas habilidades foram as mais altas entre os nossos filhos. Uma verdadeira elite. E eu pessoalmente gostava muito dele também, mas infelizmente nós o perdemos. Ou devo dizer, ele desapareceu. E era aquele garoto lá que vimos dentro do carro. O homem então fala que eles tentaram rastrear ele, mas aquele garoto sem o pai, ele não pode usar o seu poder, por isso ele não consegue chamar atenção
missão, o que acabou deixando aquele cara com muita raiva. E ele fala, bom, e agora ele pode estar vivendo aí como uma criança comum em algum lugar, e talvez a gente nunca mais encontre ele. Ou simplesmente ele pode apenas estar morto já. A cena então muda e vemos um garoto dando um soco no estômago do outro. O garoto então que tava batendo falou que realmente esse último soco acertou em cheio você. Espera, o que você disse, Ryunyo? O garoto então todo assustado falou assim, cara, eu não disse nada, na verdade eu disse 15, e esse soco agora parece que vale 15 pontos. Os garotos então começam a falar, caramba, 15 pontos, hein, parece bem generoso. O outro fala, bom, sim, o soco do Joseph definitivamente valeria 15 pontos. E aquele garoto fica pensando que aqueles desgraçados eram uns idiotas. E o cara que bateu fala assim, tudo bem, mas então, quantos pontos valeria um chute? E assim um cara loiro falou que era a vez dele, dizendo que ele também queria tentar uma vez. Assim então ele dá um soco no garoto e pergunta quantos pontos ele valia. E ele afirma que ele tinha tirado 52, ele tinha certeza que ele iria tirar 52. O garoto então que estava apanhando, ele fala assim, não, foda-se você. E o cara falou assim, o quê? O que você disse? Você disse foda-se pra mim? Ele então se vira para o outro amigo dele e fala que o medidor de danos era muito rigoroso e que com certeza deveria estar com mau funcionamento. Assim então aquele primeiro cara que chegou pra bater, ele fala assim, Shion, o que você tá fazendo agora? E dá um tapa na cara daquele maluco loiro. E ele fala, não haja tão arrogantemente assim não, eu já estava batendo nele, eu não estava? Então você entende isso, certo? O garoto loiro então fica com muita raiva e fala assim, Joseph, seu desgraçado. Porém ele acaba mudando de expressão rapidamente e fala que aquele tapa realmente foi muito bom. E ele acha que vale 150 mil pontos. E ele fala, bom, como esperado de alguém que estudou no exterior, né? Seu físico é completamente diferente do de todos. E Joseph, quanto que você banca? 500 quilos? Ou como são nos Estados Unidos? Está em libras? E o Joseph fala assim, cara, você é um idiota mesmo, hein? Vai comprar alguns cigarros mais tarde, Shion. E o Shion responde assim, ah, com certeza, pode deixar. Você quer o Mentrol, certo? Quando os caras se afastaram, o Shion fala que o Joseph era um desgraçado. E definitivamente ele vai encontrar ele na próxima vez. Mas ele realmente parecia muito legal quando ele falava com aquele sotaque americano. O garoto que tava apanhando fala assim, cara, isso é sério que eu tô vendo? Eu realmente acho que eu posso vencer ele facilmente na porrada. O Shion então fala assim, ei Ryunyo, você fala foda-se não foi demais não? Foram 52 pontos, fala pra mim, não foi? E o garoto só conseguia pensar que ele era um desgraçado irritante. O Shion então fala assim, bom, você vai vir comigo agora. Você está morto hoje, de verdade. E você entende isso, não entende? A cena então acaba mudando e o Shion estava comendo. O Shion então fala, você estava comprando todos os teobaki pra mim aqui. E eu estou sem dinheiro depois de executar todas aquelas tarefas para o Joseph. O Ryunyo então fala assim, bom, certo, pode deixar. O Shion então fala, não me diga que você acha que isso é um desperdício de dinheiro. O Joseph está bem, mas eu não, e é isso. O Ryu então fala assim, não, não é isso, na verdade é só esse lugar mesmo. O Shion então fala assim, esse lugar, ah, eu entendi. Essa loja tem o mesmo nome da sua, né? Isso não é fascinante? E ele fala, bom, essa loja na verdade é a da minha mãe. A mãe dele então acaba aparecendo e fala assim, ah, você é amigo do Ryunyo, né? Coma tudo que você quiser, coma alguns desses bolinhos de peixe também. O Shion então fala assim, a sua mãe é a dona desse lugar? Ah, então tá explicado porque ela tem o seu nome. E ele fala assim, essa é a loja da minha mãe. E o Ryun ficava pensando assim, eu consegui esconder que essa loja era da minha mãe de todas as pessoas, todas mesmo. E eu realmente não acredito que eu fui pego por alguém como esse desgraçado. O Shion então com um sorriso maléfico, ele fala assim, ah, então é isso, né? Eu não posso atuar como um estranho. E nisso o Ryu ficou muito puto falando o que esse desgraçado está planejando fazer com a minha mãe. E ele já tinha pegado até uma caneta pra se defender, na vibe John Wick. E ele pensa, droga, se esse desgraçado mexer com a minha mãe e passar dos limites, eu não vou pensar duas vezes antes de matar esse desgraçado. O Shion então acaba falando tia, e o Ryu já estava preparado pra matar ele. Mas o Shion acaba se curvando e falando, eu lamento não ter cumprimentado você antes. Eu sou amigo do Ryunyo, e eu me chamo Park Shion. E ele fala, não me admira muito, já que o nome da loja parece bem único. A mãe do Ryu então responde assim, sério, realmente? Meu filho sempre me disse pra não deixar isso muito óbvio. O Shion então fala assim, Ryu, isso daí não é ótimo pra você? A sua mãe trabalha muito por você. O Ryu então acaba pensando que não tem como ele prever o que aquele garoto fará se eles continuarem ali. O Ryu então fala assim, ah, mãe, eu preciso ir agora, mas é que meus amigos estão esperando. Ela fala, ah, sério? Então espere um pouco. Shio, quanto tempo seus amigos estão esperando e quantos deles são? Eu embalei algumas coisinhas aqui, uns lanches para vocês compartilharem. O Ryu então acaba ficando muito desesperado com aquela situação. E ele fala, mãe, você definitivamente não precisa fazer isso, sério. O Shio então fala assim, você está me dando isso aqui de graça? E ela fala, claro, eu não preciso mais vender hoje. O Shio então fala assim, caramba, hein? Certeza que você quer dar tudo isso aqui pra nós? E ela falou, já está decidido, pode pegar. E o Ryu estava muito triste vendo aquela cena, falando assim, mãe, não, por favor, não. E ela fala, os amigos do Ryunyo também são como meus filhos. E o Ryunyo só conseguia pensar, não, mãe, eles não são. Eles
eles realmente não são o que você pensa que eles são. O Shin então acaba se virando com um sorriso maligno, e ele pensa, relaxa, tudo bem, eu vou aproveitar muito essa comida. O Ryu então acaba tocando na mão do Shin, e ele diz, cara, não conte para o Joseph ou qualquer um dos outros do pessoal, e por favor, me faça esse favor. O garoto então apenas se vira e fala assim, certo, eu cuidarei de você. E bem, agora eu vou embora, tia. E a mãe dele fala assim, certo, da próxima vez traga seus amigos também. E ele fala assim, pode ter certeza que eu trarei meus amigos da próxima vez. Assim que ele vai embora, o Ryu fala assim, mãe, sério, por que você está fazendo isso? E ele só conseguia pensar o quão estúpido ele era. Ele então começa a gritar e ele fala assim, eu disse pra você não agir como se me conhecesse. Eu te disse, eu não te disse? Então por que você está fazendo isso? E ele só conseguia pensar, por que eu estou gritando com a minha mãe? A mãe dele então fica muito triste com toda aquela situação que estava acontecendo. E com muita dor no coração, ela fala assim, bom, eu só fico muito feliz de ver você pela primeira vez com um amigo. E me desculpe, eu realmente sinto muito, Ryu. O Ryu então só conseguia pensar por que ela estava se desculpando com ele. E ela fala, eu só quero que você se dê bem com seus amigos. E me desculpe de verdade, por favor, não fique bravo comigo. E o Ryu só conseguia pensar, por favor, mãe, não se desculpe. Se você continuar fazendo isso, eu não sei se eu vou conseguir me controlar. A cena então muda e os garotos estavam zoando o Teobaki da mãe do Ryu. E ele fala, cara, do que isso daqui é feito, mano? O Joseph então fala assim, Ryu, a sua mãe vende Teobaki, certo? Então eu comprei alguns, mas o que é isso daqui, cara? Isso daqui é hang? E por que isso tá em um Teobaki, cara? Que nojo. E eu realmente não posso comer assim, cara. E ele acaba esfregando o pano sujo na cara do Ryu. E ele fala, será que eu poderia pedir reembolso? Ou será que eu devo ir até a sua mãe e dizer que eu sou seu amiguinho? E o Prota só conseguia pensar o quanto ele implorou para o Shion não fazer isso. O Ryu então fala assim, amigo? Eu e você somos amigos? O Joseph então fala assim, cara, você tá ficando louco de verdade, né? Nós sempre fomos amigos e devemos nos dar bem. Na verdade, isso foi só uma piada mesmo. E cara, eu realmente não aguento isso e eu terei que contar tudo para sua mãe. E ele joga o Teobaki tudo na cabeça do nosso Prota. E o Ryu já tava como? Com a canetinha dele sanguinária pronta pro abate. Ele então, numa velocidade absurda, vai em direção ao pescoço daquele cara. E ele pensa na fala da sua mãe, dizendo que só queria que ele se desse bem com seus amigos. E que ela realmente sentia muito e que não era pra ele ficar com raiva. E quando ele chegou bem pertinho do pescoço do Joseph, ele acabou repensando em tudo e acabou parando. O Joseph então acaba ficando com muita raiva, perguntando o que ele tentou fazer com aquilo. O Shin então acaba chegando e fala assim, ei Ryu, o que você está fazendo? Porém, todos estavam muito apreensivos. Até a polícia estava dentro da sala. E vemos que a janela estava completamente quebrada e cheia de sangue. Também havia muito sangue no chão e um óculos quebrado. E é dito, naquele dia, o Ryu foi espancado continuamente. E isso por cerca de 15 longos minutos. E aquele garoto desmaiou várias vezes e recuperou a consciência devido à dor extrema que ele estava sentindo naquele momento. E a cada vez que aquilo estava acontecendo, ele pedia desculpas dizendo que estava se desculpando. Mas a violência não parou em nenhum minuto. Na verdade, ninguém, absolutamente ninguém interviu aquilo. E no final, quem se pôs para acabar com a violência, na verdade, foi o próprio Ryu. E assim é mostrado o garoto olhando para a janela pronto para se jogar. A cena então muda e vemos o Joseph e ele fala assim, bom, eu tive uma boa ideia. E é sobre o Ryu. Digamos que vocês empurraram ele enquanto brincavam. E bem, vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Os garotos então falam assim, ué, mas não fizemos nada. E o Joseph fala assim, cara, não seja assim. Eu perguntei ao meu pai e aparentemente há uma boa lei na Coreia, que se chama ato juvenil. E eu já fui retido por 1 ano, por isso não se aplica a mim. E é por isso que eu peço que vocês me ajudem um pouquinho. E bem, eu estou falando pra vocês se entregarem. Diga a eles que você empurrou o Ryu. E será que eu estou sendo claro com vocês ou vocês não estão entendendo? O garoto então fala assim, bom, eu sabia do ato também, mas eu ouvi dizer que podemos ser processados por danos, certo? O Joseph então fala assim, relaxa, não se preocupe com isso não. Há uma maneira de contornar isso também. E ser procurado, bom, isso ainda não aconteceu, enquanto não houver ninguém para entrar com um processo. Então não há problema, certo? E vejamos, galera, mesmo que vocês sejam pegos, vocês estão protegidos pela lei juvenil, certo? E bom, eu não estou pedindo ajuda de vocês de graça. O Joseph então acaba abrindo uma maleta cheia de dinheiro. E ele fala 10 milhões aqui por pessoa. E aí, que tal? Negócio fechado? Mas agora eu tenho uma pergunta pra vocês. Alguém sabe aonde mora o Ryu? E mostrando a casa do Ryu, a mãe dele estava completamente depressiva, chorando no chão. E foi mostrado que o Joseph e os outros já estavam no prédio do Ryu. O Joseph então fala assim, que andar que era mesmo? E o garoto responde, 5º andar. O cara então fala, o que é isso? Por que o elevador não vem do
quinto andar. E o Joseph fala assim, bom, esqueça isso, só vamos subir as escadas mesmo. E todos eles estavam com armas na sua mão. O Joseph então fala assim, bom, é melhor você se apressar, estamos quase lá. Eles então começam a subir as escadas. E eles perceberam que tinha um extintor de incêndio na porta de um elevador. O Joseph então fala, que diabos é essa merda? E por que tem um extintor de incêndio logo ali? E nas escadas do lado tinha um garoto encapuzado. E ele fala, por que você está tão atrasado assim, hein? E você me deixou esperando por muito tempo, hein? O Joseph então pergunta o que o Park Shin estava fazendo naquele local. E o outro cara fala assim, ótimo, tempo perfeito, hein? Você também vai vir conosco. O Shin então acaba se levantando e ele fala assim, bom, eu só vou te perguntar duas coisas, seja breve. Como que você conheceu a loja de lanches do Ryunyo? E esse era o meu ponto secreto. O Joseph então fala assim, ah, aquilo? Eu fiquei curioso por que você não trouxe os cigarros e estava comendo com as crianças da vizinhança. O Shin então fala assim, tá, e o que você sabe? O Joseph então fala assim, o nosso queridinho Ryunyo estava discutindo com a sua mãe na frente da loja. O Shin então acaba se levantando e fala assim, bom, aquilo tudo aconteceu por minha culpa. Então aqui vai a segunda pergunta, e preciso que você me responda com atenção. O que é que vocês estão fazendo aqui? O Joseph então fala assim, ué, mas não já ficou claro o que eu vim fazer aqui? Digamos que estamos aqui para ver a mãe do Ryunyo, que está nesse exato momento dormindo bem despreocupada depois de entrar com um processo contra nós. E você apareceu no momento ideal, já que eu estive irritado com você durante todo esse tempo. Você achou mesmo que eu não notaria que você estava fingindo intimidá-lo? Mas na verdade você realmente estava ajudando aquele bastardo do Ryunyo, e eu já tinha percebido esse tempo inteiro. E você deve estar achando que eu sou um verdadeiro idiota esse tempo todo, né, seu desgraçado? O Shin então acaba pegando o extintor de incêndio e fala assim, bom, tudo bem, isso pra mim já é o suficiente. E obrigado por confirmar toda essa história. O Joseph então, sem pensar duas vezes, já parte pra cima do Shin. O Shin então acaba liberando o extintor de incêndio e fala assim, bom, eu já esperava por isso, mas eu precisava ter certeza. Ele então acaba jogando aquele pó do extintor de incêndio em todos eles na escada. O Joseph então manda o seu capanga pegar ele, e bem nessa hora já viu uma porradona com o extintor de incêndio na cara do maluco em cheio. O maluco simplesmente amassou a placa do cara. O corpo então do cara acaba caindo em cima do Joseph, que também acaba caindo no chão. O Joseph, muito irritado, manda todos os seus capangas ir pra cima dele. Porém a fumaça estava atrapalhando muito a visão deles, e o Joseph estava conseguindo espancar os outros capangas dele também. O Joseph então decidiu se levantar e partir ele mesmo pra cima do Shion. Porém o Shion conseguiu se defender com seu extintor de incêndio. Depois ele acabou pegando o extintor de incêndio e tacando bem no pé do Joseph, que acabou caindo gritando que nem uma garotinha, falando que o pé dele estava quebrado. O Shion então vai se aproximando lentamente do corpo do Joseph e fala, bom, eu estou escutando um barulho muito estranho hoje. Parece que os ossos do metatarso acima do osso do cuneiforme realmente estão quebrados. E aparentemente você não vai poder mais andar agora, né? O Joseph, todo desesperado e com o pé todo estraçalhado e sangrando, fala assim, cara, por que você tá fazendo isso? Por que você tá fazendo isso comigo? E o Shion acaba tirando seu capuz e fala assim, os 3 princípios impressos nas crianças. Primeiro, as palavras dos pais são absolutas. E segundo, ele então dá um socão na cara do Joseph e diz, sem a permissão dos pais, você não deve usar todo o seu poder. Os capangas do cara não estavam entendendo nada do que aquele desgraçado tava falando. Ele então pega o Joseph e ele já tava com a cara toda estourada. E ele fala, e o mais importante, o terceiro. E nisso o Joseph já tava implorando pela sua vida, pedindo desculpas. Porém o Shion acaba pegando o dedo mindinho dele e fala, caso a segurança dos seus pais esteja ameaçada, ignore os 2 princípios acima para resolver a situação. Ele então acaba quebrando a sangue frio o dedinho do Joseph. E o Shion fala assim, bom, a mãe do Ryunyo disse, os amigos do Ryunyo são como os meus filhos. E isso significava que vocês ameaçaram a minha mãe. E isso significa que eu vou esmagar vocês aqui e agora. E eu acho que você entendeu muito bem o que eu estou falando, né? E assim o Shion começa a chutar muito a cara do Joseph. A cena então acaba mudando para aquele local onde estava aquele padre e aquela freira. O padre então fala assim, sim, você pode entrar. A freira então fala assim, diretor, há uma chamada da Coreia. O homem então fala assim, Coreia? Mas quem que é esse? A freira então acaba respondendo que era a força de trabalho do Tigre Branco. Aí o cara fala assim, ah, então são eles, né? Me entregue o celular agora. Ele fala assim, sim, esse é o diretor falando. Os caras então falam assim, bom, acho que encontramos o que você procurava esse tempo todo. E não era exatamente você que estava procurando a lenda perdida da mansão morta? Aquela pessoa com o codinome Cian está na Coreia. E é dito, mansão morta, treino especial, arma multiuso. Projeto Boa Criança, código Cian. E é dito, das crianças que foram feitas pela mansão morta, ele foi o melhor de todos, trabalhando secreto, habilidades com armas e assassinato para acabar com tudo. E realmente era um produto que estava em um nível completamente diferente em todos os sentidos. E se esse for o caso, ele deveria ser enviado para a família Yakuza. E esse foi um dos nossos principais clientes. Mas houve um erro na entrega. Em vez de Japão,
Ron, ele foi enviado para a Coreia. O homem então fala que já se passaram mais de 5 anos desde o acontecido, e que ele já havia desistido dele achando que ele estava morto. Porém, o homem começa a ficar muito feliz e agradecer a Deus, já que segundo ele, Deus tinha devolvido o garoto para ele. O diretor do local então manda a freira encontrar o garoto, e não importa o que ela tenha que fazer para conseguir encontrar ele. E então vemos que o nome dela era Rachel. Ela então acaba tirando o pano da sua cabeça e fala assim: bom, eu vou encontrar ele e iniciarei imediatamente o processo de coleta. E se algo der errado, eu vou trazer ele à força. E meus amigos, que shape é essa da freira, hein, mano? Se o Astra de Black Clover tivesse aqui, já tinha morrido de ataque cardíaco, mano. Que isso? E essa freira, pros homenageadores de plantão, né, se chama Rachel. E ela é a treinadora da mansão morta. E a responsabilidade e especialidade dela é desconhecida. O diretor então fala assim: mas o que você tá dizendo? Traga ele de volta sem machucá-lo demais. E também deixa sua arma aqui, isso não vai passar pelo mar. A cena então acaba mudando para o restaurante da mãe do garoto que o Joseph espancou. E na frente dela havia o pai do Joseph. Ele então acaba se apresentando. Ele então acaba se curvando para ela e ele fala: eu não tenho desculpas para te dizer. E é minha culpa por não ter educado bem meu filho. E eu prometo pagar pelo custo do tratamento do Ryunyo e os seus cuidados mentais também. E também tudo mais que você me solicitar. Pode ter certeza que eu estou à sua disposição. A mulher então responde: nada vai mudar mesmo se você fizer tudo isso, já que não é algo que vai acabar com uma simples desculpa. O homem então fala assim: ah, não funcionou, né? Bem, tanto faz então, eu tô indo embora. A mãe do Ryunyo então pergunta o que tava acontecendo ali e por que ele tava agindo desse jeito do nada. O homem então com um olhar bem de louco, mano, de psicopata mesmo, ele fala assim: mãe do Ryunyo, eu acredito que a eficiência é a coisa mais importante de tudo que fazemos, mas visto que você não tem intenções de negociar, eu não tenho motivo para perder meu tempo nesse local. Eu tenho muitas outras opções que eu posso usar. Além disso, é no que eu me especializo. Mano, esse maluco aí é porra louca, hein? Já deu pra ver que é igual o filho. A cena então muda e ele já estava dentro do carro em alta velocidade. E ele fala: mano, meu nariz tá ardendo até agora daquele tanto de poeira e fedor que tava naquele estabelecimento. Como que ela está conseguindo fazer negócios naquele lugar? Basta derrubar aquele lugar e construir um novo edifício. Ele então fala assim: ah, qual que é a condição da criança? Você já cuidou disso? O motorista então fala assim: sim, o assistente está cuidando disso. E ele já deve ter acabado com isso agora, então deve ligar pra ele. O pai do Joseph então apenas concorda. A cena então muda para o Joseph e ele tava completamente quebrado na cama. E ele fala: aquele desgraçado de merda, eu sabia que tinha algo de errado com ele. E ele ficava falando uma besteira lá de 3 princípios que nele estavam gravados. O homem então fala assim: 3 princípios? Bom, é algo que está atendendo entre as crianças hoje em dia. Ele então pergunta por que ele estava falando dessas coisas tão de repente assim. O pai dele então fala assim: calma aí, garoto, espere só um momento. Senhorita, por acaso poderia nos deixar a só um pouquinho? E eu garanto que será muito rápido. A mulher então acaba saindo e o Joseph chama pelo seu pai, chama dele de desgraçado. O homem então acaba dando um tapão na cara do Joseph. E ele fala assim: Joseph, você sabe por que eu estou mais louco? Eu não me importo se você está oprimindo crianças ou o que levou você a saltar da sala de aula. Eu realmente não me importo com nada disso. Mas se você foi até a casa deles para terminar as coisas, você deveria com certeza ter manuseado de forma limpa isso. O básico do trabalho não é fazer a mesma coisa 2 vezes, Joseph. Você deve aproveitar essa oportunidade para aprender corretamente. E é assim que os adultos lidam com as coisas. Mostra então o Shin sendo espancado por 3 malucos. O Shin então pergunta o que eles iriam fazer segurando ele daquele jeito e batendo nele com tanta força assim. O cara então acaba dando um tapão na cara dele. E o homem responde o Shin falando assim: não está sendo como planejado, certo? Como quando você bateu em 4 crianças da sua idade. Mas nada funciona da mesma maneira entre adultos. E o jovem mestre ele acabou ficando meio aleijado por sua culpa. E então, digamos assim, talvez você também devesse ficar meio aleijado. Você não acha que seria justo? Mas e aí, você já se arrependeu, certo? O homem então acaba torcendo o braço do Shin e pisando com muita brutalidade no braço dele, quebrando assim o seu ombro e seu braço. E ele fala: e é assim que os adultos lidam com as coisas, garoto. Jamais se esqueça disso. A cena então muda pra um pouquinho depois com o Shin tentando consertar o braço dele. O Shin então tava falando assim: que sermão de merda do caralho. Ele acha que eu sou alguma criança pra ficar dando sermão em mim? Você nem pode dizer a diferença entre um osso quebrado e uma articulação deslocada. Algo assim nem chega perto das punições da Rachel. Ele então pensa: além disso, as coisas que estão acontecendo são um problema. Eu não posso usar a minha força total sem comando devido aos 3 princípios. E bem, isso deve ser suficiente para acalmar as coisas. E se não for, eu terei que ter uma nova identidade. No entanto, isso também é um problema. De repente então a mãe do Ryunyo acaba aparecendo e fala assim: ei, você não é o Shion? É, eu tenho certeza que é você. Mas por que você está nessa situação? O Shion então acaba dizendo olá. Ele então pensa assim: meu Deus do céu, mais problemas à vista. Ele então vai até o restaurante dela comer um pouco. Ela então fala: Shion, você não precisa ser
educado. Eu estou bem, eu prometo, então coma muito. O Xion então acaba abrindo os olhos e fala, eu recebi o comando, coma muito. Como esperado, penso na mãe do Ryunyo como meu próprio pai. Então as palavras dela eram uma ordem e ele realmente começa a comer muito. Ela então fala pra ele ir com calma, já que ele ia se engasgar com aquele tanto de comida assim. E que era pra ele beber um pouquinho de água. Ele então entende o comando e começa a beber muita água, finalizando assim uma garrafa de água em segundos. E depois de comer muito e ficar com um buchinho gigantesco, ele pede obrigado pela comida. Após ele comer muito, ela fala assim, eu fico muito feliz em ver você assim. Ele então fala assim, e o Ryunyo está melhorando? E ela, o Ryunyo? Bem, então... E claro, ele está melhorando sim. O médico disse que a cirurgia correu muito bem, e só precisamos ficar de olho nele. Você sabe o quanto é resistente o nosso Ryunyo, certo? Então, mesmo se ele está passando por tempos difíceis agora, ele vai superar. Então a gente viu a imagem do Ryunyo e ele estava completamente estraçalhado, cheio de aparelho no seu corpo e ainda em coma. De repente então a mãe do Ryunyo começa a chorar muito falando assim, mas mesmo assim parece que eu não posso fazer nada para ajudar ele, e não posso fazer simplesmente nada enquanto meu filho está nesse estado, e eu me sinto muito inútil por não conseguir fazer nada. Eu realmente só queria conseguir destruir tudo isso, e com a dor que eu estou no meu coração, o pai daquele garoto, eu queria rasgá-lo em pedaços. E depois de ter desabafado um pouco, ela pede desculpas ao Xion, e ela fala, eu realmente sinto muito, eu sei que não deveria ser assim. Porém, na hora que ela vira pra trás, o Xion já tinha desaparecido. E você já deve imaginar, né, já que ela meio que deu uma ordem pra ele indireta. A cena então acaba mudando para um prédio onde o pai do Joseph estava lá. E o pai dele fala assim, todos vocês trabalharam muito. As nossas construções Bing-Hun estão aqui nesse palco. E isso por causa do esforço de todos vocês. Não vamos vacilar mesmo que a empresa mãe, Ju-Yong Construções, falhou. De repente então um garçom acaba aparecendo e fala assim, por gentileza, queria vinho? O homem então fala que sim, para servir ele. E assim então o garçom acaba dando uma garrafada bem na lata do cara. E na verdade o garçom era o Xion. Outros caras então aparecem perguntando o que há de errado com aquele pirralho de merda. E assim então tenta acertar o nosso protagonista com socos. Porém o protagonista acaba atacando 2 copos dentro da mão do cara. O cara então fala assim, você sabe correr muito bem, né? Só então ele acabou percebendo que a mão dele estava com copos. E ele fica se perguntando desde quando os copos estão na sua mão. Assim então o Xion acaba dando um chute bem na cara do maluco, quebrando até os copos da sua mão. Depois ele pega vários garfos e faca e acaba atacando na cara de vários caras ao mesmo tempo. Os outros que estavam um pouco afastados ficam se perguntando que ruído foi aquele. O outro então pede para acender as luzes o mais rápido possível. E quando as luzes estão acesas, já tinha vários e vários corpos no chão. E eles ficam se perguntando onde que aquele bastardo de merda foi. E pede para encontrar aquele loiro o mais rápido possível, já que ele não poderia ter ido tão longe assim. E ele com certeza estava em algum lugar por aqui. O pai do Joseph então fica observando tudo aquilo e se perguntando, uma criança de cabelo loiro? O Xion então estava escondido debaixo das mesas. E ele fala, as crianças da mansão morta. Primeiro princípio, as palavras dos pais são absolutas. E com uma faquinha de cortar pão, ele sai esfaqueando todo mundo. Ele acaba se lembrando então da mãe do Ryunyo falando assim, com toda a dor que eu estou sentindo no meu coração, o pai daquele desgraçado, eu queria rasgá-lo em pedaços. O Xion então fala assim, bom, ela disse que queria todos eles picotados, então assim vai ser. Ele então acaba pegando um pano da mesa e jogando em outros capangas, e depois pegando a mesa e dando um chutão em direção a eles. De repente então um objeto acaba passando em alta velocidade do lado do rosto do Xion, e acaba pegando em um dos capangas que estava do lado dele. Aquele homem que tinha batido no Xion acaba aparecendo, e ele fala, ah, meu Deus, hein, pra evitar isso não é tão ruim assim não, mas eu tenho certeza que eu quebrei o seu braço, não foi? Bom, tanto faz, mas dessa vez eu não vou falhar. Assim então os dois começam a sair na porradaria franca, e o Xion acaba acertando um soco bem na lata do cara. Depois então ele acaba segurando o braço do cara e prendendo ele, e ele fala, assista com atenção, é bem assim que se quebra um braço, e assim acaba quebrando o braço dele na maior facilidade do mundo. Porém, de repente então alguém atira pelas costas do Xion, fazendo um corte assim no seu rosto, e quando ele olha para trás foi o pai do Joseph que tinha atirado nele. O homem então fala assim, ó, realmente é mais difícil mirar do que eu pensava, né? O Xion então acaba falando, será muito difícil pra você atirar dessa distância se você não for profissional. E ele fala, ah, realmente, né? Você parece ter muito conhecimento disso. E por acaso você seria o profissional, garoto? Ouvi dizer que na Coreia as crianças fazem essas coisas de tripulação ou algo assim. E você, é parte disso também? O Xion então fala assim, equipe? Bom, eu não sei nada disso não. Mas se você me perguntar com quem que eu estou afiliado, e eu estou afiliado ao Ryunyo
Hyun Loja de Lanches. O homem então fala assim, Hyun Loja de Lanches? Você tá falando daquela lanchonete barata que ficava naquele beco fedorento? Eu finalmente tenho você nas minhas mãos. Então me responda uma coisa, o que aquela mulher disse? Ela que pediu pra você me matar ou algo do tipo? O Hyun então fala assim, não, ela me disse pra rasgar você em vários pedaços. O homem fala assim, o que tu tá falando? E em uma velocidade absurda, o Hyun acaba desarmando ele. Em seguida então dando um golpe muito forte no rosto dele. O pai do Joseph então acaba segurando no Hyun pra não cair. E ele fala, seu desgraçado de merda, essa é a vingança deles, né? E o Hyun responde, bom, isso não é algo como vingança ou pagamento. Assim então ele acaba dando um soco que a mão dele até afunda no rosto do cara. E ele fala, primeiro princípio, o comando dos seus pais é absoluto. E só com aquele soco que o Hyun deu nele, o cara já ficou completamente quebrado no chão. E ele pensa, eficiência é o mais importante quando se trabalha. E você não pode fazer a mesma coisa duas vezes. O pai do Joseph então, todo ensanguentado, fala assim, eu sabia, né, você e aquela mulher. Eu deveria ter cuidado dele então. E da próxima vez eu vou matar todos vocês. O Hyun então pega uma arma do chão e fala assim, por que você está dizendo coisas inúteis? E ele fala, terceiro princípio, quando há a possibilidade de seus pais estarem em perigo, está permitido quebrar as outras regras. Ele então acaba atirando de costas no candelário que estava em cima do homem. Assim então o candelário acaba caindo em cima do homem, deixando ele em pedaços. O Hyun então de costas e sem camisa com a tatuagem nas costas, diz que tanto o pai como o filho, eles são iguais. A cena então acaba mudando para o quarto do hospital que o Joseph estava. E uma enfermeira fala assim, caro paciente, você se sente desconfortável em algum lugar? Esse não é seu trabalho e você não pode ver isso ou sou idiota? E ela fala, dizem que a violência escolar é muito assustadora nos dias de hoje. E essa é a primeira vez que eu vejo isso de perto. E eu acho que aquele cara que te bateu é muito bom de luta, né? Até porque isso tudo aí já é demais. E meus amigos, se o cara não tinha morrido até agora, com essa empinada que a enfermeira deu, mano, o cara morreu do coração de certeza. A enfermeira então acaba se levantando com a injeção. A enfermeira fala assim, você sabe o que seu pai estava falando antes? Sobre os 3 princípios? Eu vi que você mencionou algo assim. Ela então acaba injetando o medicamento na bolsa de soro do Joseph. E ele fala assim, mas peraí, que medicamento é esse? A cor dele parece muito diferente. A enfermeira então fala, isso? Bem, você não precisa se preocupar não. E pode deixar que você não vai morrer só se eu usar metade. Ela então acaba tirando a máscara e a peruca. E ela era a Rachel. E a responsabilidade dela era disfarce e especialidade de interrogação. E também ela era muito boa em tortura. Essa freira aí tá demais, hein, mano? A cena então acaba mudando pra freira chegando no local onde que estava o Sian, que no caso é o nosso protagonista Xion. Ela então fala assim, diretor, temos um problema. O código Sian teve a força excedida. O diretor então fica muito preocupado com isso e fala assim, ele cedeu a força dele? Mas o que você quer dizer com isso? Ela então tava pisoteando aqueles caras que foram esfaqueados pelo Xion. E ela fala, rastreamos o Sian e chegamos ao local. Mas infelizmente ele já tinha ido embora. Além disso, há muitos homens adultos gravemente feridos no local. E mesmo se fosse o Sian, deveria ter sido impossível por causa dos 3 princípios absolutos. O diretor então muito preocupado, ele fala assim, isso não faz nenhum sentido. Isso nunca aconteceu na história da nossa mansão morta. E é por isso que se chama 3 princípios absolutos. Rachel, se o Sian está realmente quebrando os 3 princípios absolutos, então tem algo muito errado nisso. E essas nossas armas que são vendidas na mansão morta poderiam ignorar o seu comando e apontar para nós. Rachel, preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Estamos mudando nosso objetivo. Investigue o Sian primeiro antes de tudo. Observe a permissão e descubra se ele realmente usou a força sem permissão. A freira então fala que ela tinha entendido o recado. E o diretor fala, se você precisar de algum apoio na Coreia, você pode perguntar à força de trabalho do Tigre Branco. Então 2 homens acabam chegando no local onde estava aquela freira. E ele fala, mano, tudo isso foi feito por apenas um moleque da escola média? E o outro rindo fala que sim, a classificação atual da situação vai fazer o meu cabelo cair. A freira então falando assim, bom, eu encontrei o fumante e o cabeça de código de barra, então eu vou começar a observá-lo depois de sair de cena. O cara falou assim, você ouviu só cabeça de código de barra? O que será que eu devo fazer com essa garota? Ele então acaba passando pelos dois sem falar uma palavra. O homem então fala assim, as crianças de hoje em dia vestem essas roupas? E o cabeça de código de barra fala assim, eles disseram que essa mulher era russa. Então esses caras aí têm muita mente aberta. Quem dera eu se a minha esposa tivesse essa mente aberta, hein? A propósito, nosso gerente está sempre fora nos momentos como este. Será que ela ainda está na menopausa? E o outro fala, bom, o chefe lhe deu trabalho para fazer, então vamos. A cena então acaba mudando para a escola, onde vemos alguns alunos andando pelos corredores. E uma mulher acaba falando, Sian, eu já terminei a minha investigação sobre você. E você está atuando na escola média daqui. E seus pais estão no exterior no papel. Mas na verdade são pais falsos não identificados. Código Sian, o que você está fazendo aqui, hein, garoto? Mas pode ter certeza que eu vou com tudo pra cima de você. E eu estou ansiosa pra tudo isso. E é claro, né, como nosso pequeno Sian cresceu. Sian, você foi uma das melhores crianças que eu já ensinei
na minha vida. Você empunhava todas as armas que eu lhe ensinei com tanta perfeição que eu ficava impressionada. E eu não acredito que você cresceu independente de uma missão. E você está bem aqui na sala ao lado. E assim tava lá o garoto apenas conversando sobre o que aconteceu com o Joseph. Ele debochando da cara que o Joseph tava fazendo antes dele bater nele. E assim que a mulher olha pra dentro da sala, ela se pergunta se aquele realmente era o Cian. E ela não tava acreditando que uma criança tão depravada e vulgar desse jeito era o Cian. E o Cian tava bem debochando ainda da cara do Joseph, falando assim: Joseph, não seja tão arrogante ou você realmente vai morrer. Meu Deus, cara, você é muito barulhento, hein? E o amigo dele fala assim: porra, cara, cala a boca, mano, me deixa dormir só um pouco. O Cian então fala assim: o que você acabou de dizer, seu porra? E assim então os dois começam a se encarar. A mulher então que estava observando pela janela aquela situação inteira, ela fica se perguntando se aquilo ali era uma luta hierárquica, já que havia momentos como esse na Mansão Morta, e era basicamente uma luta para estabelecer a hierarquia na força, e era adorável como eles tentavam lutar com ela. E ela fala: certo, todas as vezes que todos os garotos lutaram, o Cian sempre, mas sempre se saiu como o mais forte. Porém, meus amigos, não foi dessa vez não, já que o Cian tomou um cascudo na cabeça e caiu no chão. Ela então fica chocada com aquilo que ela estava vendo, e ela fala assim: mas o que aconteceu com esse garoto? Ele costumava sempre ser o mais forte, mas o que aconteceu? O Cian então tava implorando por desculpas, já que ele tinha falado da boca pra fora, enquanto o cara dava vários e vários chutes na cabeça dele. E isso acabou deixando a mulher muito frustrada com o que ela estava vendo, mano, coitada da véia. A cena então muda e a mulher fala assim: certo, vamos olhar o próximo parágrafo. E ela basicamente estava disfarçada de professora, e ela pensa: isso mesmo, isso daqui é uma escola. Você não pode mostrar a sua força descuidadamente se estiver tentando esconder a sua identidade. Isso significa que ele ainda está sob a influência dos 3 princípios. Será que eu devo observar esse garoto só um pouquinho mais? Aqueles olhos, ele sempre teve esse olhar muito focado. Isso sim está certo, eu sabia, você é realmente diferente, Cian. Na Mansão Morta, as boas crianças não eram apenas aquelas que eram fortes, mas também aquelas que eram muito inteligentes. Cian, você sempre foi uma criança extraordinária e excelente. Você pode esconder o seu poder, mas nunca pode esconder o seu brilho. Realmente isso daqui é muito problemático. O quanto deve ser difícil você ocultar todo o seu poder para tentar se misturar com essa gente. E quando eu tiver a oportunidade, ensinar tudo de novo. Quando ela observa o que o Cian estava fazendo, simplesmente ele estava desenhando e não estava fazendo a lição, o que acaba frustrando ela mais uma vez. Ela então perde a linha e acaba dando uma porretada na cabeça do coitado, se perguntando o que ele estava fazendo ali agora, já que ele estava na sala de aula. E no banheiro feminino, ela estava quase entrando em depressão, e ela ficava se questionando: não tem como aquele garoto excelente se tornar um babaca que nesse cara, e como o grande Cian se tornou uma criança tão estúpida desse jeito. Minha filha, a adolescência chega pra todo mundo, cara. Quem nunca foi assim atire a primeira pedra. Ela então em depressão fala assim: isso é muito estranho, o seu rosto definitivamente não combina, e eu não consigo mais sentir nesse garoto toda aquela elegância que ele tinha. E poderia tudo isso ser apenas uma coincidência? Não há como uma criança tão imatura desse jeito ser o próprio Cian. Bem, então, mudando de plano, isso não é mais questão de proteger os 3 princípios. Eu preciso primeiramente descobrir se ele realmente é o codinome Cian. Ela então acaba se disfarçando agora como uma aluna. E mano, essa véia é braba nos disfarces, hein? Caramba, muda completamente a aparência dela. Quem deve gostar disso é o marido dela, hein? Swatman, eles estão falando de ser. A cena então muda para o Cian andando na rua, e ele falando que aquela porretada que a professora deu na cabeça dele machucou demais. E geralmente aquela professora não bate em ninguém, então ele tava estranhando muito. A mulher então disfarçada do lado dele fala assim: caso você não seja o Cian, sabe que você vai morrer pelas minhas mãos, filho. De repente então a mãe do Hyun acaba aparecendo, e ela fala: Hyun, aonde você está indo? E ela fala: nos encontramos de novo, né? E bem, você chegou na hora certa. Você, por favor, poderia me ajudar a carregar isso? Ele então prontamente já fala assim: sim senhora, eu vou carregá-los pra você. E ela agradece o Xion, e ela fala que quando eles chegarem lá, ela vai fazer um teobok pra ele, e ele apenas agradece pela comida. A mulher então ficou observando, se perguntando quem que era aquela mulher. A cena então muda e o protagonista tava tirando a barriga da miséria, comendo um pratão de cria. A moça então fala pra ele comer mais lentamente, e ele fala que sim. A Rachel, então disfarçada, tava observando aquela mulher, e ela fala que já ouviu falar daquela velha por Joseph, dizendo que ele colocou o filho dessa velha em coma. Mas qual será a relação do Xion com essa velha? E quando ela começa a observar o garoto novamente, ela fala assim: meu Deus do céu, esse garoto além de ser nojento, ele é vulgar. E quanto mais de perto eu olho esse garoto, mais vulgar ele fica. E eu tenho certeza que esse garoto nojento não é o Cian. Como que você pode parecer tão vulgar assim quando você tem a mesma cara que o Cian? Quando a Rachel acaba provando a comida, ela começa a gritar, dizendo que a comida estava extremamente apimentada e que ela precisava de água o mais rápido possível. A senhora então acaba oferecendo água pra ela, e ela pergunta se ela não se dava muito bem com especiarias desse tipo. E a Rachel, enquanto estava bebendo água o mais rápido possível, ela
ela acaba pensando, como que eu posso lidar com essas especiarias? Você só pode estar de brincadeira comigo, né? Isso daqui é tortura. As pessoas realmente comem essas coisas? Esses coreanos são loucos, isso daqui deve ser considerado veneno ou talvez até mesmo tentativa de assassinato. O garoto então fala, você deveria ter comido lentamente. Você é muito desesperada, não é? E a Rachel só conseguia pensar, eu realmente vou matar esse desgraçado de merda. E eu vou me certificar de que eu vou te matar direitinho. Agora, parando para pensar nisso, o Cian não aguentava comida picante. E eu costumava segurar a mão dele para forçar ele naquela época. E ele deve estar passando por um momento bem difícil se ele ainda está na Coreia. A garota então percebe que o garoto estava segurando com muita raiva sua mão. Como se ele estivesse com muita raiva ou com muita dor. A senhorinha então fala assim, Xion, estava bom? E ele apenas dá um joinha falando que estava delicioso. A Rachel então pensa assim, esse pirralho não é possível que ele está se segurando. Esse garoto só pode ser mesmo um imbecil. Se você não quer comer, é só você não comer. E eu não entendo porque que ele se esforçou tanto assim para comer todo o prato. É literalmente só não comer se tiver dificuldades. Porém, nessa hora, ela acaba lembrando de uma coisa, que foi a cena de mais cedo quando a mulher pediu para ele carregar as coisas para ela. E ele sem pensar duas vezes foi ajudar ela. E ela também disse que quando ele chegasse lá, eles também iriam cometer o boque. E ela pensa, esse pirralho, ele na verdade está escutando tudo que aquela mulher diz. A senhora então fala assim, Xion, você poderia me ajudar a carregar isso? E ele fala que com certeza. A Rachel então fica observando que ele sempre obedece os comandos dela. Ela então se lembra das palavras que ela disse. Mesmo se fosse o Cian, deveria ter sido impossível por causa dos 3 princípios absolutos. E seria impossível fazer tudo aquilo sem um comando. Porém, seria possível se alguém tivesse dado aquela ordem para o Cian. No caso, a ordem de destruir toda aquela construção. E a única pessoa que poderia ter feito isso, com certeza teria sido essa mulher. Ela então ficou observando muito aquela senhorinha. E ela pensa, o primeiro princípio da mansão morta, as palavras dos pais devem ser absolutas. E pelo que tá parecendo, o Xion reconhece essa velha como seu pai. E assim esse garoto acaba escutando todas as suas ordens. E nesse cenário, todas essas suposições se encaixam perfeitamente. A Rachel então acaba pedindo a conta. E a senhorinha fala assim, um momento, deixe-me encontrar a mudança. Assim então que a senhorinha se vira para trás, a Rachel acaba pegando um espeto com muito ódio. E ela pensa, há uma maneira bem simples de verificar isso o mais rápido possível. Ela então acaba atacando o graveto pelas costas da mulher. Porém, com um garfo, o Cian acaba entrando na frente e defendendo ela, provando que a teoria dela estava completamente certa. E nisso, a Rachel já fica impressionada com tudo aquilo, já que era exatamente aquilo que ela estava esperando. A senhora então vê um barulho e vê uma cadeira caindo, e ela fala que se assustou com aquilo. Porém, quando ela olha para trás, o Xion tinha desaparecido, e ele não tinha levado a mudança dele. E a Rachel, com o olhar de psicopata, ela fala, o terceiro princípio da mansão morta, que as boas crianças têm que obedecer, é que se houver alguma ameaça à segurança dos seus pais, é para ignorar todos os princípios e resolver a situação, e assim acabar com tudo aquilo. O Cian então acaba pegando o pulso da Rachel, e ele fala, você está planejando me seguir o dia todo mesmo, Rachel? E o nosso protagonista ele é tão brabo que ele já tinha percebido que estava sendo perseguido. Então a Rachel com um sorriso ela fala assim, então esse tempo todo na verdade era mesmo você, né, Cian? E olha, faz muito tempo que a gente não se vê, né? A Rachel então fala, bom, isso ainda é muito estranho pra mim. Por que você está seguindo aquela velha da lanchonete como se ela fosse a sua mãe? Não há como uma dona velha de uma loja de lanches ter sido cliente da mansão morta. O Cian então fala assim, o quê? Eu não sei do que você está falando não, Rachel. O Cian então pensa assim, eu causei um grande alarme, mas eu não esperava ser encontrado tão rapidamente assim. A Rachel então acaba se movimentando de uma forma extremamente rápida, e assim então ela acaba aplicando um golpe absurdo no Cian. E ela fala, bem, de qualquer forma, vamos voltar, Cian, já que você pertence a nós. Ela então acaba subindo em cima do Cian, e eu sabia, mano, ela tinha um fetiche demais nesse garoto, cara. Ela então fala assim, há muitos clientes esperando por um garoto tão talentoso que nem você. O protagonista então, depois de escutar essas palavras, ele acaba tendo algumas lembranças de quando ele tinha assolado vários garotos da sua idade. E era dito assim, para esse tempo, Park Xion, esse será o seu nome agora. E assim ele acaba vendo uma figura de uma mulher com o rosto todo ensanguentado estendendo a mão pra ele. E enquanto ele estava no chão, ele fica se perguntando que memórias eram aquelas. E o que tinha acabado de acontecer com ele. A Rachel então fala assim, o que você disse, Cian? O Cian então vê uma oportunidade de dar uma cabeçada na cabeça da Rachel, o que faz até o nariz dela sangrar. Ela então fala assim, então quer dizer que você não vai voltar tranquilo, né? Mas tudo bem. E quando ela acaba olhando pra frente, ela percebe que o Cian já tinha sumido. E enquanto ele estava correndo, ele fala assim, eu não acredito que enviaram a Rachel, mas eu só fico me perguntando quem que era aquela mulher das minhas memórias. E eu realmente não sei o que tá acontecendo comigo. E ligando para o diretor tava com muito ódio. Ele fala, o que você disse? Você perdeu ele? O que quer dizer com isso? A Rachel então fala assim, me desculpe, eu baixei minha guarda por um momento, mas eu encontrei a velha que controla os 3 princípios. O diretor então pergunta quem era que tava controlando ele. E a Rachel, mudando de disfarce novamente, ela fala assim, bom, pelo que eu observei, o Cian parece
parece considerar aquela mulher da loja de lanches como a sua mãe. O diretor então fala assim, então quer dizer que ele tá seguindo as palavras de uma velha que ele reconheceu como a sua mãe? Mas isso seria mesmo possível? Mas será que aquela velha está usando intencionalmente os 3 princípios? A Rachel então fala, bom, eu preciso de mais confirmação, mas até agora não está me parecendo nada disso. O diretor então fala assim, então Rachel, vamos verificar essa mulher primeiro. De repente então a Rachel acaba abrindo a porta, e tinha uma mulher muito irritada que a Rachel tinha furado a fila. Porém a mulher acaba ficando muito surpresa, já que entrou uma mulher nova e saiu uma mulher idosa. E o diretor fala, há 2 maneiras de recuperar um bom filho de seus pais. E na hora que ele ia falar a primeira coisa, a cena acaba mudando para a mãe do Hyunwoo. E a senhorinha tava falando assim, o que você disse, moça? E a Rachel fala assim, eu pedi pra você ficar longe do Xion, porque eu estou frequentemente fora em viagens de negócios. E eu não consegui prestar muita atenção nele. Mas pensar que o Xion não pode nem comer comida picante, tem comida alimentos de baixa qualidade. E como mãe, isso acaba quebrando o meu coração. A senhorinha então fica muito triste porque ela não sabia que o Xion não podia comer comida picante. E é dito, a primeira maneira de recuperar um bom filho dos seus pais é fazendo os pais desistir voluntariamente da propriedade da criança. E a Rachel ficava pensando, isso mesmo, sua velha, sinta a culpa. Como que você usa ser a mãe do Cian? A Rachel então fala assim, bom, eu sei que o Xion escuta você, mas você também tem que assumir a responsabilidade como adulto. Então, se o Xion aparecer novamente, diga a ele o que eu te disse. Ordene que ele retorne à mansão morta. E diga, nunca mais volte aqui e volte para sua casa. E diga a ele isso com muita confiança. E bem, eu acho que você entendeu muito bem, então eu vou embora. Porém, a senhorinha é muito braba e ela fala assim, não, eu não vou fazer isso. Você disse que está sempre fora em viagens de negócio, certo? A Rachel então fala assim, o que você está tentando dizer sobre isso? E a senhorinha fala assim, você olha corretamente para o rosto do Xion. Você já viu as roupas dele? Você sabe que tipo de vida escolar ele está tendo? O Xion sempre acaba usando roupas muito sujas. E o rosto dele sempre parece estar muito sujo também. E sempre que eu pergunto sobre isso, ele sempre diz que caiu de algum lugar. Mas no fundo eu sei que é mentira. E eu realmente pensava que aquilo que ele estava falando era verdade. E eu pensei que ele era um menino que cresceu assim como todos os outros. O meu filhinho Hyunwoo sempre me disse que caía também. E eu não poderia deixar o Xion acabar dessa mesma maneira. E sem eu perceber, eu comecei a cuidar dele sempre que eu podia. E agora o Xion precisa de cuidado de pais ao lado dele. E eu não posso que ele acabe assim como meu filho Hyunwoo. E se a senhora está muito ocupada com seus negócios, eu mesmo cuidarei dele. A Rachel então acaba perdendo a linha, falando assim, ei sua velha, quem você acha que é dizendo que vai cuidar dele? A senhora então acaba se curvando e fala assim, eu lamento, mas eu não posso atender ao seu pedido anterior. E isso acaba deixando a Rachel com muito ódio daquela senhora. Mas meus amigos, é isso que é uma mãe. Mudando de cena, a Rachel acaba ligando para o diretor novamente. E ela fala, diretor, a primeira tentativa foi uma falha. A velha foi mais teimosa do que eu esperava e insistiu na propriedade. O diretor então diz, bom, pelo visto não temos mais outro jeito. Eu realmente queria ajudar ela. E eu também queria resolver isso de uma forma bem silenciosa. O mais silencioso possível. Então Rachel prossiga com o segundo método. E a Rachel com um sorriso maligno fala assim, bom, tudo bem, eu farei isso. E a segunda maneira de recuperar um bom filho dos seus pais é em caso de morte dos pais, o bom filho deve voltar para a mansão morta. A Rachel então com um olhar muito sanguinário e tirando seu disfarce, ela fala, defina aquela velha como nosso alvo, que eu vou me livrar dela, pode ter certeza. A cena então acaba mudando para o mercado, e a Rachel estava observando aquela senhora, e a Rachel estava segurando um dispositivo, parecendo uma granada ou até mesmo um comando de explosão. E a Rachel ficava pensando, quem diabos você pensa que é? E como você ousa ter a propriedade do Cian pra você? Ela então acaba apertando o botão daquele dispositivo, e dentro de um armazém havia uma C4, e na hora que a Rachel acabou acionando, fez uma explosão gigantesca naquele mercado, o que acabou assustando todo mundo que estava ali em volta. A senhora então fica se perguntando o que acabou de acontecer, e atrás dela estava a Rachel já com uma pistola pronta para disparar nela. E a Rachel fala assim, você não pode se tornar a mãe do Cian, e pode ter certeza que eu não vou permitir isso. Ele então acaba disparando pelas costas da senhora, porém de repente o Cian acaba aparecendo entrando na frente do disparo, se protegendo assim com um tipo de panela, e a Rachel fica impressionada que o Cian também estava naquele lugar. O Cian então fala que ele viu aquele movimento em um jogo, então ele decidiu tentar, e realmente funcionou, no caso o movimento com a panela, né? O Cian então acaba jogando aquela frigideira fora, e ele fala, bom, eu sabia que você iria fazer isso, Rachel, mas bombas e armas, você não tá exagerando só um pouquinho? A Rachel então fala assim, é melhor você não interferir, Cian, e pode deixar comigo que eu vou te liberar dessa velha. O Cian então fala assim, bom, eu não posso deixar isso acontecer de jeito nenhum. Então os dois começam a sair na porrada. O Cian então fala assim, terceiro princípio. E Rachel, você conhece muito bem esse princípio sem eu precisar dizer, certo? Assim então ele acabou chutando a mão da Rachel, jogando a arma dela pra muito longe. A Rachel então fala, eu deveria levar você ileso de volta para a mansão, mas parece que esse não vai ser o caso, né? Ele
então acaba tirando um canivete do seu casaco. E assim ela consegue aplicar um golpe no Cian, e sangue acaba caindo no chão. E a Rachel fala que ela realmente não vai poder deixar ele sair ileso de lá. E quando a Rachel observa o que ela tinha acertado, na verdade não foi o Cian, e sim uma lata de tomate gigantesca. Ele então acaba jogando a lata de tomate pra cima, e assim ele parte pra dar um chute na Rachel. A Rachel então fala assim: você realmente acha que pode me derrubar desse jeito? Seu garoto idiota, fui eu que te ensinei tudo isso. Ela então acaba dando uma rasteira bem cheia no Cian, o que acabou derrubando ele na hora, né? E a Rachel fala que a luta deve ser um meio para o fim, e essa era a única lição que faltava ensinar o Cian. A Rachel então fala assim: diga-me, qual que é o objetivo dessa luta, já que você não tem chance nenhuma de me vencer. A senhora então fica se perguntando o que estava acontecendo naquele local, e quando a senhora olha para trás, ela vê uma criança chorando, chamando pela mãe dele. A criança estava desesperada, se perguntando onde que estava sua mãe. A senhora então se aproxima da criança e pergunta se ela estava machucada, e aquela criança chorando fala que ela não estava conseguindo ver a sua mãe, e também não sabia onde ela estava. Então a criança acaba pedindo ajuda para a senhora. Porém, meus amigos, a criança na verdade estava tentando matar a senhora também, já que enquanto ela estava fazendo todo aquele teatro, ela acaba pegando um canivete. E meus amigos, daqui pra frente o bagulho vai ficar intenso de verdade. Se vocês querem a parte 3 dessa obra, é só deixar 8.000 likes aqui e 1.000 comentários. Aquela nossa meta padrão que vocês sempre conseguem bater o mais rápido possível. E eu só tenho a agradecer a vocês, porque nós estamos quase chegando nos 300.000 inscritos. De verdade, muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no canal e deixando muito like. E bem, espero te ver aqui no próximo vídeo. Valeu!